Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Painel Católico. Sou o Thiago Amorim, apresentador desse programa semanal que traz temas, questões relevantes para nós, para a nossa sociedade, que merecem ser discutidas, esclarecidas, debatidas por especialistas que são convidados pela nossa produção e que gentilmente atendem ao nosso convite e vêm conversar conosco sobre esses temas. A gente sempre escolhe aquele assunto que ou está em voga na semana, ou faz parte da conversação diária, faz parte da vida das famílias que nos acompanham, de vocês, telespectadores que nos assistem. E talvez o tema de hoje, do Painel Católico, seja um dos temas mais pertinentes para nós, para vocês, telespectadores, para todos nós aqui da RCI, que são os conceitos de família. E falo conceitos de família porque a instituição familiar vem mudando bastante ao longo do tempo. E é sobre isso que vamos falar. Os novos modelos de família que temos percebido ao longo dos últimos anos. O que aconteceu com a família tradicional? Ela estará com seus dias contados ou não? Os novos modelos de família são admitidos no seio da igreja da mesma forma que a família tradicional? Pai, mãe e filhos? Os casais que adotam, os casais homoafetivos, as famílias recasadas, as famílias mosaicos, enfim, são muitos temas para nós discutirmos dentro da perspectiva cristã e também da perspectiva técnico-científica de quem pode nos ajudar aqui a analisar esse assunto. Tenho certeza que você vai gostar do programa de hoje e desse tema que nós vamos tratar, que diz respeito a todos nós, não é verdade? Para isso, nós trouxemos dois convidados, como de costume. O primeiro deles, professor Juarez Celso Crum. Ele é diácono permanente, é assessor da Comissão Família e Vida da Arquidiocese e assessor regional da Pastoral Familiar. É teólogo e mestre em teologia. Professor Juarez, muito obrigado, diácono Juarez, de ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço e desejo uma boa tarde a todos nós aqui, numa boa conversa. Muito obrigado. Está conosco o professor Denilson Rossi, que é educador social pela Fundação Fé e Alegria, é professor de antropologia filosófica, ética, filosofia da religião, filosofia da educação, professor de cultura religiosa numa grande universidade católica, facilitador da formação de líderes cristãos junto à Arquidiocese e também na Diocese de São José dos Pinhais. Muito obrigado, professor Denilson, de ter aceito o nosso convite. Obrigado eu pela oportunidade, Thiago Amorim. É uma honra fazer parte desse programa, ao lado do Juarez, grande conhecedor e alguém que trabalha aí com esse tema da família há muitos anos, né, Juarez? Isso. Que bom. Então, antes mesmo de nós começarmos a nossa conversa, eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para algumas cidades onde nós temos muitos telespectadores acompanhando a rede católica da igreja. E essas cidades são as cidades de Lapa, no Paraná, Sinop, no Mato Grosso, Ji-Paraná, Marabá e Crato. Essas cidades estão sempre nos acompanhando, sempre mandando recados, participando dos nossos programas. Então, já fica aqui de início do programa o meu abraço e meu muito obrigado pela sua audiência. Vamos ouvir o Papa Francisco? Vamos ouvir um pouco sobre o que o Papa tem a dizer sobre esse tema que nós escolhemos para hoje? Você sabe que recentemente uma exortação do Papa chamada Amoris Laetitia, que é sobre a família, foi publicada, fruto de um longo trabalho, reflexão, de um labor de sua santidade, e que agora vem a público e está sendo estudada por teólogos e professores de todo o mundo. E nós queríamos começar o programa de hoje assistindo a um resumo dessa exortação apostólica do Papa Francisco. Dá uma olhada nesse VT. Uma carta do Papa Francisco ao mundo, a alegria do amor sobre o amor em família. Um documento que levou 2 anos para ser redigido e que começou ouvindo os fiéis do mundo inteiro. Depois, o primeiro encontro dos bispos em Roma, que debateu a voz do povo. O Papa escutou essa voz e formulou a sua primeira resposta. O amor e a família são para Francisco uma vocação de alegria. A alegria do amor oferece esperança e coragem. O Papa também sabe das dificuldades e quer dizer que a Igreja está próxima de todas as pessoas, não pode excluir ninguém,
pronta a oferecer cura e esperança. Francisco dá destaque à compreensão e à compaixão, e não poderia ser diferente, a misericórdia. Francisco viu o sofrimento das pessoas, conhece os desafios e as dificuldades que as famílias devem enfrentar. Falta de trabalho, violência, drogas, migrações. É uma longa lista. Mas ainda mais longa é a lista de coisas boas, positivas, em ajuda às famílias que o Papa Francisco escreve. Virtudes como a paciência, a generosidade e a esperança, a fidelidade, o perdão e a força da espiritualidade diante das adversidades. A alegria do amor retrata a rica e profunda realidade da experiência cotidiana das famílias, oferecendo a elas ideias para enfrentar os momentos de dificuldades, acompanhando os cônjuges com empatia quando não conseguem seguir adiante juntos. O Papa diz sim à educação sexual em uma época em que a sexualidade é banalizada. Francisco dirige um pensamento particular aos sacerdotes e a todos que atuam junto às famílias, recordando a estes que cada situação é única e que eles devem escutar não somente com os ouvidos, mas com o coração. Nas situações difíceis ou irregulares, os ministros da Igreja devem saber discernir, acompanhar e integrar, não condenar. A luz de Deus resplandece sempre além das trevas. A sua tenra misericórdia é para todos. Que belo VT, né? Esse que a nossa produção preparou. E eu gostaria então de começar a nossa discussão, a nossa conversa, propondo a seguinte pergunta para os dois. Fiquem à vontade para responder, quem quiser começar falando. Não é bom que o homem esteja só. E por isso, quanto mais pessoas, não só pelo casamento, mas pessoas que estiverem à nossa volta e nos deem sustentação para suportar a vida, e eu acho que a família tem essa primeira função, né? Essa função de uma sustentação, uma primeira comunidade, uma primeira inserção na vida e no seio da comunidade humana, nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos mais seguros. Então, a minha pergunta inicial seria essa, né? Quais são os efeitos na sociedade atual da falta desse apoio, da falta dessa estrutura, independente de que estrutura estamos falando? Não vamos falar ainda dos modelos, tá? Mas vamos falar apenas de algum tipo de família, né? Que falta isso faz para aquela pessoa que acaba estando só? Muito bem, se me permite, Tiago, né, sobre um viés mais antropológico, né, depois o Juarez poderia falar sobre uma perspectiva talvez teológica, bíblica, né, mas eu gostaria de dizer assim que em todas as sociedades humanas, né, o homem por natureza se faz como um ser gregário, né, um ser que tem a necessidade do outro, né? Tempos idos na Grécia Antiga, Aristóteles teria dito que o homem é um animal social, portanto precisa do outro para viver, para impulsionar-se enquanto ser existente. Portanto, a presença do outro na minha vida é condição preliminar para que eu tenha condição de permanecer vivendo feliz, né? Você falava das dificuldades. Naturalmente que quando eu tenho alguém que está ao meu lado diante de um momento difícil na minha vida, me é salutar. Mas também me é salutar ter alguém ao meu lado quando as coisas boas acontecem na minha vida, para celebrar comigo. Sim, né? Dividir com elas. Perfeitamente, né? Juarez. Muito bem. No livro do Gênesis, já a gente pegando ali no início do livro do Gênesis, exatamente nessa linha que o Denilson está falando, a necessidade da pessoa não estar só, como você também anunciou no início da sua pergunta, ali na preparação para a sua pergunta, a pessoa realmente, pegando o texto bíblico sem fazer exegese muito forte, mas só se sente realizada, e Deus diz lá no texto que Deus viu que tudo era muito bom a partir do momento que ele pôs uma companheira para estar junto com um homem que tinha a mesma dignidade, prevendo que tivessem um projeto de vida pela frente, enfim, não ficasse solitário olhando para aquelas outras criaturas que ali estavam, que não fariam com que o homem se sentisse pleno, realizado. A partir daí, tudo começa a ter sentido. E Juarez, a gente ouve falar muito dentro da teologia, também, às vezes a filosofia também afirma isso, que a formação de uma família e constituir uma família também é um ato de decisão de liberdade do ser humano e também vocacional. Afinal de contas, há uma série de pessoas, como os padres, as irmãs,
que decidem integrar um outro tipo de família, vamos dizer assim, né? Não a família que nós estamos acostumados, que forma novas gerações, digamos, né? Mas existe, então, este apelo vocacional e grande parte da humanidade é chamada a formar família? A grande maioria. Pela própria manutenção da humanidade? Sim, a grande maioria. A grande maioria é chamada, realmente a vocação é chamado a formar a família. A família sempre começa, depois a gente vai entrar provavelmente nesses assuntos aqui, começa com o casal. Sempre com o casal para, a partir daí, mais um filho e outro filho e assim por diante, a coisa vai acontecendo de uma maneira até natural a partir daí. Mas também, tem pessoas que não têm vocação para isso. Sim. A gente conhece, inclusive, pessoas, não precisa citar, mas tem pessoas que deixaram bem claro, não sirvo para viver com alguém ao meu lado. Precisa viver sozinho, não é o caso dos padres. Os padres Sim. é uma condição completamente outra diferente, vocação. uma vocação ao E mesmo porque chamado. o padre não está sozinho. Né? Exatamente. É uma solidão que ele vive, mas também divide o tempo dele com uma vida comunitária Exato. muito intensa. Se né, vive na em verdade. congregação, normalmente vive em 2, 3 Exato. e assim por diante, ou mesmo na própria paróquia, ou como diocesano, ele consegue estar inserido dentro de uma comunidade para poder não se sentir, e nem deve se sentir sozinho, mas se dedicando a toda aquela família, entre aspas. Porque ele é o pai. Padre é o pai. Exatamente. Né? Mas agora, Denilson, antes de eu falar dessa questão daqueles que não querem constituir família, o ser humano de hoje, já na linha da antropologia filosófica, não tem sido chamado do ser humano mais individualista de toda a história, do ser humano mais hedonista de toda a história, do ser humano com maior dificuldade de dividir a gaveta do armário, com maior dificuldade de, já com uma certa idade, admitir alguém na vida dele, dividir espaço, dividir a casa, dividir a intimidade. Quer dizer, nós não temos aí também questões antropológicas e sociológicas que têm complicado um pouco a constituição familiar? Eu diria, Tiago, o seguinte, né, que o ser humano, por natureza, é um ser para o outro, um ser aberto ao outro, não um ser embotado, né, fechado em si mesmo. Mas as próprias conjecturas socioeconômicas da contemporaneidade vai criando uma espécie de ringue, onde as pessoas precisam disputar espaços de sobrevivência. E aí muitos deles, ou muitas das pessoas com quem convivemos, no auge da própria autodefesa, acaba se fechando e desenvolvendo mecanismos, né, de preocupações mais solitárias, mais fechadas. Ou seja, eu preciso defender o meu quinhão, eu preciso defender o meu espaço, né, a minha vida, a minha liberdade, a minha vontade. Mas, naturalmente, muitos que acabam se submetendo, né, a essa lógica de existência mais individualista, acaba depois percebendo que isso não faz bem para a vida. Não, não faz. Acho que também podemos falar dos efeitos disso, mas quero devolver aqui a bola para o diácono para que ele possa nos responder a seguinte coisa. Anos atrás, Juarez, eu ouvi de um padre que a igreja admite hoje a vocação de solteiro. Como é que fica isso? Pois então, assim, eu nasci para ficar sozinho ou não é bem assim? Porque eu não nasci nem para casar, nem para ser padre. Interessante que eu vi um artigo bem recente, uns 3, 4 dias atrás, alguém questionando. Existe realmente vocação para ser solteiro? Bem dentro da linha que você está perguntando. E a argumentação que foi feita acabou levando a uma direção que fica duvidoso dizer que existe uma vocação para ser solteiro. Não ficou claro isso, pelo menos na argumentação que foi dada naquele artigo. Tá. E para a gente, se a gente começar a pensar, mas eu tenho vocação justamente, a pessoa que precisa, para se realizar, na maior parte das vezes, de uma maneira geral, de alguém ao seu lado, pelo menos uma outra pessoa, será que realmente sozinho vai conseguir fazer tudo aquilo que lhe é destinado, que pode ser feito por ele? Fica a dúvida. É legítimo uma vida sozinha nesse sentido? Legítimo até pode ser, mas fica a dúvida se existe realmente uma vocação, um chamado como existe para a questão vocacional, sacerdotal, presbiteral, enfim, mesmo para os casais. Parece-me que é diferente a condição de solteiro. Ou seja, a igreja não tem uma palavra ainda clara a respeito disso. Pelo menos não dá
para a gente dizer assim, ó, bate o martelo aqui, pode... É uma vocação. É uma vocação, fica assumida. a dúvida. Entendi. No mínimo fica a dúvida. Se me permite uma pequena inferência, nós acabamos de ver o VT, né, do Papa Francisco sobre exortação, né, amores, a alegria do amor, amor e Letícia, né? E me parece, assim, lendo um pouco desse documento, que a grande preocupação do Papa não é apresentar um modelo ideal de família, mas olhar de maneira ideal, misericordiosa, para as realidades existentes na atualidade. Para o mundo que temos. Exatamente. Nesse sentido, Juarez, né, eu teria dificuldade de dizer de vocação ou não legitimada, né, do ponto de vista religioso, para o solteiro, né? Mas o que eu poderia dizer, e tenho experiências de colegas que vivem, de repente o cara, né, ou a menina, o rapaz, tem lá o seu apartamento, mora só, mas não vive só. No apartamento é só, mas ele tem um grupo de amigos ou um círculo de relações. Ele não tem uma vida solitária. Exatamente. E às vezes alguns amigos... Isso é pernicioso. A vida solitária é perniciosa para o ser humano. Perfeitamente. Então, às vezes ele mora num teto só, mas ele tem um convívio tão salutar num grupo de amigos que, por vezes, ousa chamar esse grupo de a minha família. Ok. Né? Que é um novo conceito de família. Sim, deixa eu pedir espaço para vocês, nós temos que chamar o nosso intervalo. O assunto é muito bom e muito enriquecedor para todos nós ouvirmos esse debate. Peço que você continue aqui na Rede Católica da Igreja, que nós já voltamos, para dar prosseguimento a esse assunto. Olá, voltamos aqui com o nosso painel católico. Eu sou o Tiago Amorim, apresentando esse programa que hoje discute os novos conceitos de família, os novos modelos de família. No primeiro bloco, nós conversávamos sobre a necessidade de ter uma família, ainda sem falar sobre a estrutura dela, de que tipo de família, né? Qual é a família que você tem aí na sua casa? Qual é a sua realidade familiar? Antes de falar disso, nós falamos sobre a necessidade de ter pessoas conosco, né? De estarmos envolvidos por pessoas que nos amam e que a gente ame, que se suporte, que se ame, que cuide um do outro, não é verdade? Coisas que começam, como lembrou o diácono, no casamento. Grande parte das vezes, né? Cada casamento é uma promessa de uma família futura. Hoje eu estou aqui com o diácono permanente Juarez Celso Krum e com o professor Denilson Rossi. Quero aproveitar também para mandar um abraço, mais algumas cidades que nos assistem e que participam dos nossos programas na Rede Católica da Igreja. Cornélio Procópio, no Paraná, cidade dos meus avós, dos meus tios, família paterna. Aproveito para mandar um abraço especial para os meus avós. Cantagalo, no Rio de Janeiro, Juazeiro, na Bahia e Maringá, no Paraná também. Vou começar o bloco também com mais um VT, se vocês concordam, porque daí o VT vai ajudar a trazer elementos para a gente conversar sobre os novos modelos de família. É um professor, né, um professor de cursinho, especialista aí em legislação e que vai falar um pouco para nós dessas mudanças que aconteceram no Brasil e que fazem aí com que a gente tenha que conversar a respeito dos novos modelos de família. Dá uma olhada nesse VT. O conceito de família vem mudando há muito tempo. Em 1977 é aprovada no Brasil a lei do divórcio. Até então as pessoas não podiam se divorciar, elas só podiam se desquitar ou se separar, no caso. Na verdade, em 77 é um grande marco, porque as pessoas passam a ter o direito ao divórcio, que é o rompimento legal de qualquer vínculo jurídico que a mulher tem com o homem, que o homem tem com a mulher. Em 1996, você vai ter outro grande passo para isso, que é a questão do reconhecimento da união estável. Um homem e uma mulher vivendo sobre o mesmo teto, compartilhando conta, tendo filho, isso a partir de um certo tempo é caracterizado como um casamento, tem o mesmo valor legal de um casamento. Isso só acontece em 96. Finalmente, em 2011, a gente tem, acho que, o grande marco nessa mudança do conceito de família que a gente tem no Brasil. Porque você vai ter o Supremo Tribunal Federal vai reconhecer por 10 votos a 0 que um homem tem o direito de viver em regime conjugal com outro homem, ou uma mulher com outra mulher. Por fim, agora, em 2015, você teve mais um momento, que foi o reconhecimento do direito de um casal homossexual adotar uma criança. O que a gente está vendo com isso tudo? Está vendo que o conceito de família está mudando. Você passa no século XX, durante muito tempo, você teve o conceito de pai e de mãe.
aquilo fixo, eterno e dito pela Igreja Católica como algo indissolúvel, que Deus uniu, o homem não vai separar. Vamos lá. Denilson Juarez tem bastante coisa para explorar disso daqui agora. Com certeza, A primeira Thiago. coisa que eu gostaria de fazer, o paralelo, é o seguinte. Pelos anos que o professor vai comentando ali, das últimas décadas, das alterações da legislação, poderíamos dizer que aumenta a liberdade individual do brasileiro, a liberdade do cidadão de decidir sobre, né, permanecer numa relação, sair da relação, se divorciar, se, como a gente diz, juntar com outra pessoa, se juntar com uma pessoa do mesmo sexo e coabitar e ter uma vida conjugal com essa pessoa, chega ao ponto agora de poder adotar uma criança, um casal homoafetivo. Então nós temos de um lado aqui essa questão de parece ser uma conquista de direitos, né? Um aumento de Perfeito. liberdade. Sim. O meu paralelo do outro lado estamos perdendo uma referência histórica e tradicional de família. E que implicações tem isso na nossa sociedade? A perda deste modelo tradicional que, querendo ou não, foi o sustentáculo da sociedade, não só brasileira, como de toda a civilização ocidental. Esse núcleo familiar do pai, mãe e filhos é o tijolo, o primeiro tijolo das sociedades humanas do Ocidente. Então, assim, como que a gente fica? Avança em liberdades individuais, pelo que as leis têm sido aprovadas, mas perdemos algo ou não perdemos? Que consequências isso tem para nós, né? Gostaria que o Juarez começasse comentando. É interessante as alterações que vão acontecendo, porque elas não substituem a anterior. Uhum. Tanto é que nós convivemos com o modelo tradicional ainda, ele é Que forte. é a maioria. É a maioria. Os dados são de Sim. 60%, mais Exatamente, em torno disso. E tem as outras configurações que já foram surgindo, até pela própria questão cultural e a legislação. Uhum. Não tem como fugir disso. Acontece que é preciso observar, no meu caso, o que a igreja vê em relação a isso. O direito é adquirido, sim, mas como cristão, vamos dizer assim, não deveria ter interferência em relação àquilo que se vive. Mas existe também. Tanto é que a igreja está tratando dos casos dos divorciados recasados. Uhum. Está preocupado, inclusive o Papa, na Amoris Laetitia, fala, nós tratamos ali, a Amoris Laetitia foi comentada no início do bloco anterior, o Papa está preocupadíssimo com as famílias feridas. Ele, inclusive, deixou de usar o termo em famílias irregulares. Dentro da própria igreja existe um certo, vamos dizer assim, preconceito. Uhum. As famílias que estão vivendo irregularmente. O Papa está tentando... Que seriam, por exemplo, as famílias recasadas. Recasadas. Né? Dois divorciados Exatamente. que se casam, juntam seus filhos, por exemplo. De segunda união. Segunda união, etc. Exatamente. Que daí não podem comungar, etc. Isso, toda essa polêmica que tem sido criada, mas o Papa está buscando resgatar, dizendo, são famílias feridas, e de fato são. Quem trabalha com as pessoas que estão nessa situação, claro que tudo tem exceção, mas a grande maioria tem que considerar mais a questão de ser ferida do que irregular. Entendi. É muito importante considerar isso. É um olhar mais misericordioso. Misericordioso, que a igreja esqueceu por um tempo. Não pode se basear apenas na questão dogmática, tem que olhar um pouco mais a misericórdia. Sem é importante, ferir o dogma, mas sendo misericordioso, acolhendo essas pessoas, tratando, acolhendo dentro da igreja. Existem alguns exemplos que não é para criticar, mas para constatação. Muitas comunidades torcem o nariz quando veem pessoas divorciadas e casadas participando de uma celebração. Não aceitam aquelas pessoas como se essas que estão olhando, fossem melhores. E não são, não necessariamente. Com Deus, né? Exatamente. Qual de nós está regular com Deus? Tem que cuidar disso para não ficar com esse preconceito. E, com o cristão vendo dessa forma é uma pena. Tem que olhar de uma forma mais acolhedora, com caridade, fazendo com que participe da mesma forma que qualquer outro participa. Falhas todos temos, uns mais, outros menos. Juarez, a tua fala me faz lembrar uma coisa que eu repito nos meus cursos, né? As prostitutas os precederão no reino dos céus. Exatamente. Né? Progredimos ou não progredimos com essas leis todas aprovadas? É bom isso ou não é bom isso, professor? Sim e não. Né? O professor, se decida, né? Ou é sim ou é não, né? Não, mas pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, pode. Né? Vejam bem, eu gostaria de fazer uma consideração do ponto de vista do reconhecimento da realidade. O conceito que o Marcelo trouxe no VT que nós acabamos de assistir, né, é um conceito jurídico.
Não é um conceito antropológico, nem religioso, né? Ele fala de uma realidade jurídica, de contrato, de convivência, né? Isso. Então, o Estado brasileiro, ele foi atendendo às demandas da população brasileira e legitimando, né, os relacionamentos. Então, e a lei, normalmente, ela vem atrás. Os fatos antecedem as leis. Sim. As leis normalmente é para legitimar os fatos, né? E reconhecer como existente. Então, desse ponto de vista, eu vejo extremamente positivo. Sobretudo porque nós somos herdeiros de uma herança de 500 anos de machismo latino-americano, né? Então, obviamente, as leis elas vêm corroborar para possibilitar mais igualdade de gênero e de escolhas, né? Nesse sentido, a liberdade do indivíduo passa a ser mais salvaguardada. E eu a vejo positivo, né? Do outro lado... Isso, mas você tinha dito que tem um lado negativo aí. Tem um lado complicado que é o seguinte, quando eu olho para a lei como detentora da verdade, e aí eu começo a sentir incômodo se eu não encaixo na lei, né? Então aí a lei é perigosa. Sim. Então é a lei que determina a vida ou é a vida que cria a lei para favorecer a convivência em sociedade? Essa é uma grande questão que permanece em aberto. Então o grande perigo dessas leis, elas não atenderem à demanda de toda a sociedade e parte da sociedade sentir-se constrangida em ter que adequar-se a essa lei. Entendi. Né? Juarez, para além de todas as justificativas religiosas da família tradicional, nós também temos que levar em conta que sem a família tradicional, sem sociedade humana. Sim. No sentido de que a família tradicional é responsável, né? Deixando de lado todas as outras questões, ela é responsável pela própria manutenção da espécie. Exatamente. Né? É claro, famílias recasadas também podem fazer isso. Então, eu faço essa oposição em relação às famílias homoafetivas. Né? Então, apesar do nosso olhar complacente, apesar do nosso olhar piedoso, nosso olhar misericordioso, que eu acho que é o que nós devemos exercitar, nós também não podemos esquecer essa, não sei se a palavra correta seria essa, primazia da família tradicional, da união homem-mulher? Sim, tem que levar isso em conta, sim. Porque, inclusive, a gente está percebendo, né, a questão da queda demográfica aí, a quantidade média de filhos caiu tanto que agora está dando problema sério na Europa, principalmente. No próprio Brasil, já está dentro desse nível, não está atingindo a reposição, a população vai envelhecendo, está criando um problema seríssimo que eu não sei como é que o pessoal vai conseguir resolver lá na frente. Não tão na frente, mas já aqui, alguns anos aqui para frente. No ano que vem, ou no próximo ano, exatamente por essa questão de não reposição conforme deveria ser feito nas gerações, e para isso, como se diz, a família tradicional, a família nuclear, fazia isso de uma maneira tranquila, até bem poucos anos atrás. A média de filhos era de 2, 3 filhos, 4 até. Hoje é de 1, alguma coisa, né? 1,7. Na década de 60 eram 6 filhos. Exatamente. Então isso está defasando. E levando isso em consideração, é claro que as famílias recasadas, os divorciados recasados, também acontece dentro da família mosaico, se falou. Isso. Trazem os filhos, ambos às vezes, cada um com seus filhos, e tem novos filhos na nova união, e assim por diante. Também aumenta, mas é muito baixa essa reposição em relação ao que vinha acontecendo. Claro que são sinais dos tempos também. O jeito de fazer as coisas acontece dessa forma. A minha questão, Denilson, é se nós podemos coexistir no sentido de que os movimentos que advogam pelo que eles acreditam ser os direitos deles, né, como os casais homoafetivos que querem ter seus filhos, querem adotar suas crianças, etc. e tal, se nós podemos coexistir de maneira pacífica, sem que com isso eles ataquem a família tradicional, como muitas vezes nós vemos ser atacada, e o contrário também, sem que a família tradicional, a célula da sociedade ocidental, que ela também não tem aquela atitude preconceituosa, abjeta em relação às famílias homoafetivas. Então, é possível a gente coexistir tendo a igreja a firme postura, a secular, milenar postura a respeito disso, e que eu acho que não deve mudar mesmo, né? Porque senão a igreja, se ela começar a se rever dessa forma, nós perdemos as permanências, não é verdade? Que fazem com que a gente confie na nossa fé. Mas podemos coexistir pacificamente? Você vê saída nesse sentido? Vejo. Eu sou apaixonado pela vida e sou encantado pelo ser humano e sempre vejo positividade, né, no ser humano.
Meu olhar é sempre de esperança. E eu diria o seguinte, se me permite voltar um pouquinho à questão que o Juarez, né, e você estava comentando, é o seguinte, se de um lado é verdade que vem diminuindo o número de filhos, né, do outro lado, do ponto de vista ético, há que se perguntar também, se a gente mantém aquele quadro, ok, de 6:2, né, 2 casal que faz 6. Sim. Proporcionalmente, o inchaço demográfico, o planeta suportaria até quando? Uhum. É uma pergunta. Sim. Não quero ser dogmático aqui, né? Então, veja, eu não sei se a própria sabedoria humana, iluminada por Deus, vai possibilitando novas escolhas de readequação da própria existência nesse planeta. Entendi. Né? Então, eu não vejo problemas assim tão graves. A diminuição de filhos. Não, tá. eu vejo motivo para refletir e pensar por quê. E aí encontrar novas saídas. Né? Quanto à convivência pacífica, me permite fazer referência a um fenomenólogo, né, Edmundo Husserl, tem um termo grego que ele resgata, que é hipoquê, que é a suspensão de juízos. Né? Então, quando diante de um fenômeno eu vou com as minhas crenças e as minhas verdades, a tendência é impor sobre o fenômeno aquilo que eu tenho como verdade. E eu perco o fenômeno. Eu perco. Né? Eu não detenho... A gente vê isso nas redes sociais todo dia, professor. Nossa, um absurdo. Né? As pessoas se sentem deusas, né? Em fazer afirmações, seja do ponto de vista religioso, político, né? Musical, artístico, enfim. Então, eu acho que esse é um momento muito forte da gente exercitar a hipoqué, né? Suspender os juízos e entender, talvez, que há uma grande verdade para os cristãos, que é Deus, mas que entre nós humanos há verdades minúsculas. E que há perspectivas, há perspectivas diferentes, há olhares diferentes sobre a mesma realidade. Né? Então, quem é que está correto? Não cabe a mim dizer, mas conviver com aquele que pensa diferente. Tá bem. Olha, estamos estourando aqui o nosso tempo. Cada vez que a gente começa a conversar, a gente estourou os 2 blocos até agora, porque o assunto é realmente muito interessante, os entrevistados são excelentes, têm muito conhecimento a contribuir. Peço que continue acompanhando aqui na Rede Católica da Igreja. Nós já voltamos para o 3º e decisivo bloco desse programa. Até daqui a pouco. Olá, estamos aqui no Painel Católico discutindo os novos modelos de família, as implicações disso nas nossas vidas, na nossa sociedade, na história, aqui no Brasil, no mundo, né? Temos ido aí para lá e para cá nas nossas discussões, tentando contribuir com esse tema aí para a sua informação. Quero também aproveitar, como tenho feito em todos os blocos aqui do Painel Católico, mandar um abraço para as pessoas que estão sempre fielmente assistindo a esse programa. Por isso, o meu abraço para o pessoal de Campo Mourão, aqui no Paraná, Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, e Sobral, Ceará, onde tenho alunas e amigas também lá em Sobral, no Ceará. Um abraço para vocês, vocês sabem do que eu estou falando. Vamos começar esse bloco também com o VT, e nós fomos às ruas entrevistar as pessoas e perguntar para elas, né? Afinal, o que é família? Vamos ver o que elas responderam? A família é a base de tudo, né? Meu chão, meu esteio, meu alicerce. É o alicerce de um tudo. A família pra mim é uma rodoviária. Pô, família pra mim é tudo, é aquela pessoa que cuida da gente, mesmo que não é do nosso sangue, que cuida, que nos acolhe, que nos abraça. Família pra mim é isso que eu tô fazendo pelos meus netos. E sou eu que creio, porque o pai dele se encontra preso. A família que me mostrou o que é certo, entendeu? Ter amigos, assim, fora de família, só coisa errada. Antigamente você casava, você pensava que o teu casamento ia pro resto da vida, né? Gente, família é amor, sabe? Amor. Eu choro. Pessoas falando, né? Temos ali histórias bem sofridas ali, ditas rapidamente por algumas pessoas, né? Crio essa criança porque o pai está preso, etc. Então, me torno família dessa pessoa, né? Então, para além de toda a estrutura tradicional da família, do modelo tradicional da família, também podemos chamar de família aquele grupo de pessoas que assume um ao outro, né? Que assume especialmente os inocentes, os incapazes, né? Podemos chamar de família, por exemplo, uma pergunta,
uma instituição que acolha crianças que passam por maus tratos e que convivem até a sua adolescência, eu conheço algumas instituições assim, Sim. convivem até a sua adolescência, quando chegam aos 16, 17 anos, daí são encaminhadas para a vida, vão arranjar trabalho, etc. e tal, mas passam ali convivendo com outras 20, 30 crianças, né, na mesma situação, cuidadas por algumas mulheres, por alguns homens, professoras, as tias, etc. Isso também é família? Também. Com certeza é família. Existe, às vezes, cria-se algumas polêmicas em torno sobre esse aspecto, assim, dizendo, dentro da própria igreja. Dentro da igreja a gente tem que ter cuidado, às vezes, para falar e não ficar focado apenas imaginando que a família ideal é a única que existe. Não, existem famílias de outros matizes e muitos tipos de famílias. A gente tem que reconhecer isso e dá para se constatar facilmente, como foi mostrado aqui já no próprio vídeo, e na vida real. Nós encontramos, não sei se o Denilson pode complementar isso, mas com certeza a gente encontra todos os dias um tipo de família, um modelo de família, uma configuração familiar completamente diferente que a gente nem imaginava uns tempos atrás que poderia acontecer nos nossos dias. Eu quero que o professor Denilson complemente, mas eu acrescento também mais uma coisa. O professor Denilson também tem lá um pezinho na filosofia clínica, né? Nós sabemos, professor, que a ausência do pai na infância ou a ausência da mãe, né, traz lá marcas para o desenvolvimento de uma criança. Então, numa situação dessa em que ele cresce com uma série de colegas da mesma idade que sofreu maus tratos ou abandono, etc. e tal, enfim, haverá a superação de uma série de coisas, mas continuará faltando, por exemplo, a referência simbólica, histórica, narrativa de pai, de mãe, né? Como é que fica isso? Eu gostaria de resgatar uma perspectiva até existencialista, né? O Sartre, por exemplo, não é a questão do que acontece na história da pessoa que vai determinar o que a pessoa é, né? Mas o que a pessoa faz com aquilo que a história lhe proporcionou. Faço um exemplo, né? Estou pensando aqui numa realidade, num fato, né, ocorrido, tempos idos. Pai e mãe são mortos num acidente. 2 adolescentes, mas pré-adolescentes, né, permanecem, portanto, sem pai e sem mãe. E elas são levadas para morar num outro teto, com outras pessoas. Com o tempo, passaram a chamar este outro ambiente de família. Sim. Mas até se sentirem pertencentes a, veja o quanto tiveram que lidar com as ausências de pai e mãe, que a vida tirou abruptamente, violentamente, né? Então, esse sofrimento psicológico, essa adaptação à nova realidade, faz com que a pessoa tenha que ser, né, um artista na vida para permanecer vivo e motivado a viver, né? E, Diácono, nas famílias tradicionais, a mais tradicional e modelar que a gente conhece, também existem buracos nesse sentido. Você tem lá a presença do pai, você tem a presença da mãe, mas existe uma série de problemas que também surgem no núcleo familiar tradicional. Quer dizer, ter de lidar com problemas, com buracos existenciais, com falhas na educação, né? Não é uma exclusividade de quem passou por uma situação como essa que o professor falou. Quer dizer, você deve ali, na sua comunidade, nas pessoas que você atende, você também deve lidar com problemas de relação familiar, problemas sérios, problemas de trajetórias pessoais sérias de quem cresceu numa casa muito tradicional. Sim, isso é um fato inegável. Não tem como... Se eu quisesse dizer qualquer coisa diferente, estaria pisando e escorregando na maionese, como se fala aí no popular, né? Isso e acontece todos os dias. Faz parte da natureza humana até essa questão de ter que tratar, verificar qual a melhor forma de resolver todas essas, às vezes, contradições que existem, até por uma questão de gerações diferentes dos pais com os adolescentes, com os filhos menores, às vezes até com os netos que depois passam a fazer parte dessa família, que era uma família apenas tradicional mesmo. Daqui a pouco o netinho vem também, porque a mãe está trabalhando, o pai está trabalhando. Como é que fica aquele netinho com uma visão diferenciada, olhando para os tios, às vezes, o próprio avô ou a avó, e tentando entender tudo isso? É uma questão que está aí,
E não tem como fugir disso. Sim. Uma coisa que acontece dia a dia. Ou até aproveitando, né, o contexto socioeconômico político, né, do Brasil, diria, muitos casos têm ocorrido nos últimos meses. De repente, um pai de família lá ganhava, não sei, 6, 7 mil reais, e aí ele é desempregado. Sim. A família precisa se readequar, né, socioeconomicamente. Exato. Quer dizer, o modo de viver, né, de consumir, Traz uma série de consequências para de a família. impactos, Exatamente. de impactos. Então, como se reorganizar? E né? isso que eu ia te perguntar agora, professor, porque eu sei que você tem muito esse trabalho na área de aconselhamento também familiar. Então, esses problemas que surgem, porque estamos chegando aqui à conclusão, depois de 3 blocos, de que a família é o sustento. É o sustento do indivíduo, é a base do indivíduo. Seja o formato que ela tenha se colocado, se construído, né? Mas ela é o sustento, se ela me possibilita uma segurança maior existencial. Perfeito. Né? Se eu venho de uma boa família, nesse sentido. Mas e daí quando há essas crises, essas rachaduras no sustentáculo? Né? Como superar esse tipo de coisa? Coloca todo mundo para conversar, desliga a TV, corta o WhatsApp. O que a gente faz para que as famílias se entendam, professor, no dia de hoje? Perfeitamente. O diálogo é o melhor caminho, Tiago, né? Do ponto de vista do aconselhamento psicológico, da filosofia clínica, é a família ter essa capacidade, a disposição de sentar e ver onde cada um precisará renunciar a algo, né? Não só o pai haverá de perder, não só a mãe, ou não só o filho, ou não só o tio, ou no caso de 2 pais, né, ou 2 mães, ou de filhos que moram com amigos, né? Então, todos precisarão ceder um pouco para se reorganizar, né? Mas eu diria um outro elemento muito importante que causa sofrimento nas famílias, ou feridas, como diz o Papa Francisco, que também é a questão de perspectiva de vida. Né? O fato de uma família nuclear, homem e mulher, casar na igreja, receber o sacramento, a bênção, não significa harmonia garantida in eternum. Sim. Porque Exatamente. ele Exato. vê o mundo com a sua lente. Ela vê o mundo com a sua lente. Portanto, lentes diferentes e que às vezes vai gerar conflito. Certamente irá gerar conflito. Né? As experiências nossas, Nós né? somos casados, sabemos do que estamos falando. Perfeitamente, né? Então, como nós podemos colocar-nos na condição de ouvir o outro e tentar enxergar a vida com a lente do outro também? Talvez seja um dos maiores desafios para a família hoje, né? Sim, sim. E tempos idos, talvez fosse mais fácil ser pai, porque o pai tinha não, é assim, pronto, acabou, vai ser assim, né? Sim. O pai ditador da década de 70, né? Uma determinação Ele maior. determinava a direção da família e pronto, né? Hoje é insustentável. Se o pai disser vai ser assim, o filho no dia seguinte pega a mala e vai morar com o amiguinho, vai não sei para onde, né? Vai exato. embora. Vai embora. Né? Sim. Fora Então- todos aqueles problemas que drogas, etc e tal, que surgem dessa desordem Paralelamente. familiar, paralelamente, e que são sempre um perigo que rondam as famílias, né? Exato. Eu gostaria de pedir, né, sempre quando a gente está encerrando o 3º bloco, eu peço para que os convidados deem uma última palavra ou uma mensagem para quem está nos assistindo, né, concernente ao tema. Então, o Diácono Juarez, se você puder falar uma última coisa que você gostaria de dizer registrado para quem está nos assistindo sobre esse tema das novas famílias. Eu gostaria de deixar que a família não é algo terminado e completo, nunca será, mas que é algo que vale a pena que ela exista. Cada um, independente da configuração da qual faça parte, aproveite bem isso, viva exatamente aquilo que o Denilson acabava de falar, e eu procuro sempre lembrar isso até nos casamentos. Dialogue muito, perdoe muito, a questão do perdão tem que estar presente nas famílias, e viva a alegria do amor, como diz o Papa Francisco no próprio documento, na exortação última que ele fez, a alegria do amor. O amor tem que ser alegre, não pode só ficar no título, mas tem que ter alegria dentro dessas famílias, apesar de todas as dificuldades, tudo que possa estar acontecendo, vale a pena. A alegria é a nossa força, né? Exatamente, vale a pena mesmo. Alegria é tudo. Obrigado. Professor Denilson. Me parece que numa passagem bíblica lá do Evangelho de João, Jesus teria dito certa feita, né, Diácono e Tiago, quando não, não, quando sim, sim, né? Dizer não quando é não, sim quando é não. É sim quando é sim. Eu usaria 2 verbos para esse binômio sim e não, julgar e escutar, né? Me parece muito salutar para os tempos contemporâneos nós termos a coragem
de não julgar o outro, não julgar novos arranjos familiares, né? Não se empoderar para dizer que o outro está errado. Então, não julgar. Sim, escutar. Me parece que seria muito saudável para as famílias contemporâneas desenvolver esta arte de estar sempre com o ouvido disposto para escutar o outro, né? Isso não quer dizer que você vai se desfazer das suas convicções. Exato. Que teu sim seja sim, que teu não seja não. Perfeito. Mas a arte de escutar, né? O diálogo. Com certeza vai ajudar muito. Ok. Muito obrigado, professor Denilson. Muito obrigado, Diácono Juarez. Espero que vocês possam voltar outras vezes aqui ao Painel Católico. Foi uma alegria tê-los recebido aqui. Você que está nos assistindo já sabe, nós voltamos aqui para o bloco final em que eu faço um encerramento sobre o tema. Então, não saia daí para esse encerramento. O Painel Católico volta já já aqui na Rede Católica da Igreja. O ser humano se conhece também por um fenômeno chamado espelhismo. Quando nós olhamos para as outras pessoas, pense aí nos seus grandes amigos, por exemplo, nos seus colegas de trabalho, pessoas com quem você convive bastante, você sempre acaba sabendo um pouco a seu respeito na convivência com essas pessoas. Te dou um exemplo. Você olha para o seu colega de trabalho que sempre realiza a função de uma certa forma, e daí você pensa, eu jamais faria desse jeito. Eu jamais teria minha mesa tão desorganizada. Eu jamais conseguiria fazer uma conta tão rápida. Isso é o que nós chamamos de espelhismo. Ao olhar para o outro funciona como espelho para nós e revela coisas sobre nós. Se isso acontece com os colegas de trabalho, que a gente vê 8 horas por dia, na maior parte das vezes, se isso acontece com os amigos que nós encontramos, às vezes, nas festas, nas reuniões, imagine com a família. Tenta imaginar agora uma reunião de família, em que estão todos em volta de uma mesa de Natal, uma celebração de Páscoa, um aniversário, e você olha para aqueles rostos daquelas pessoas que têm, geralmente, o mesmo sangue, quando se trata das famílias tradicionais, ou a mesma formação nos outros tipos de família. E você olha para essas pessoas e você percebe o quê? Um pouco de você mesmo. E por isso, quando você percebe um pouco de você mesmo nessas pessoas, muitas vezes você sente um pouco de tédio, muitas vezes você quer ir embora logo dessa festa e quer encontrar aqueles amigos, porque essas pessoas que mais são parecidas com você, ou porque têm um código genético semelhante ao seu, ou porque criaram-se junto com você, essas pessoas revelam os teus vícios e as tuas virtudes. Zonde, que foi um grande psiquiatra e psicólogo húngaro, dizia que as famílias e os antepassados têm força sobre nós. Os meus antepassados insistem em falar no meu nome, insistem em estar presentes aqui agora. A família tem esse peso de história, origem, trajetória e no conhecimento da minha família, o meu autoconhecimento. O meu convite de hoje para você é que você gaste mais tempo num olhar compassivo, num olhar piedoso em relação às pessoas que fazem parte da sua família, seja ela de que tipo for, de que modelo for a sua família. Porque são essas pessoas, não só o sustento da sua vida individual, não só o sustento dos seus valores apreendidos historicamente com eles, mas são essas pessoas, pai, mãe, tio, avó, pessoas que te criaram, são essas pessoas que revelam mais escancaradamente quem você é. E saber quem a gente é uma das grandes preciosidades da vida. É como diria aquela passagem bíblica, vale vender tudo por essa pérola. Saber quem nós somos. Eu posso saber mais a meu respeito em convivência pacífica com a minha família, olhando para os meus e me reconhecendo neles. E ao mesmo tempo, resguardando para mim o que me faz diferente deles, porque sou único no mundo. Mais uma vez, obrigado por ter ficado aqui conosco no Painel Católico e te convido para o próximo programa, próxima semana, no mesmo horário. Até lá!